Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula da Herbis Cursos, beleza? Hoje estaremos dando início ao novo eixo temático, certo? Salvo engano, essa é a primeira aula desse novo eixo temático, que ele é voltado para metabolismo. Então, vocês estavam acostumados com aulas de embriologia, porém agora o prisma é totalmente diferente, certo? Iremos ter aulas sobre carboidratos, digestão, absorção, ciclo de Krebs, etc. Aula de proteína, lipídio e essas são as macromoléculas, certo? Então vocês vão perceber que muda totalmente o direcionamento da aula e os livros de referência, certo? Então eu espero que gostem, peço que venham com o coração aberto e sem preconceito com o metabolismo, porque não é difícil, beleza? A gente está aqui da Herbis Cursos para justamente deixar o mais simples possível, o mais fácil possível, para que todo mundo aprenda, né? Antes mesmo de ir bem em prova, em etc., que consiga entender, para até mesmo poder pegar um livro e não achar a linguagem difícil e etc. Show? Então, sem mais delongas, vou iniciar aqui a nossa aula de hoje sobre carboidratos, certo? É justamente uma das macromoléculas que nós iremos estudar e ela é uma das mais importantes, vocês irão perceber ao longo das aulas desse eixo temático. Show? Então, mais uma aula aqui da Herbis Cursos com o tema carboidratos. Iremos entender hoje principalmente o que são os carboidratos, a sua classificação, algumas peculiaridades e, por último, um conceito chamado de glicoconjugados. Porém, né, é muito importante deixar claro para vocês que ninguém aqui precisa ser o engenheiro químico e etc., porque a ideia é que conseguimos entender as estruturas para poder entendermos, por exemplo, a digestão, como é que o corpo reage a um carboidrato. Entenderam? É sempre fazendo essa analogia. Então vamos lá. O que são carboidratos, Kaique? São polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, ou substâncias que geram esses compostos quando hidrolisadas. Aí você fala, Kaique, você já começou aí me xingando, não entendi nada. Carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, certo? Essas informações que vocês não podem esquecer. E o que é isso? Cetonas e aldeídos são grupos funcionais da química, certo? Sempre que em uma extremidade, olha esse daqui, sempre que em uma extremidade tiver um C dupla ligação O, nós teremos aqui um aldeído. Então quer dizer, Kaique, que essa estrutura aqui é um aldeído? Isso. E quando eu tiver um C dupla O no meio da molécula, eu vou ter uma cetona. Isso, perfeito. Então aqui eu tenho uma cetona. Quando eu tenho várias moléculas envolvidas, eu vou ter um polihidroxialdeído, se for onde, Kaique? Na extremidade. E se for no meio da molécula, eu vou ter uma polihidroxicetona. E, Kaique, o que é esse hidroxi? Esse hidroxi vem de hidroxila. Hidroxila é o OH, né? Hidroxila ou oxidrila. Tem essas duas nomenclaturas. Então percebem porque o nome é polihidroxi? Olha o exemplo da glicose aqui. Percebe que tem várias hidroxilas? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então são polihidroxi. Ó o C dupla O aqui no final, na extremidade. Aldeído, né? Polihidroxialdeído, por exemplo. Perceberam o que é essa nomenclatura? Estou tentando deixar o mais fácil possível. Então, Kaique, o que é um aldeído? É um C dupla O na extremidade. E isso é um aldeído. Se o C dupla O estiver no meio da molécula, né, não estiver em uma das pontas, ele vai ser uma cetona. E o nome polihidroxi vem porque existem várias hidroxilas. O Kaique me mostrou o tanto de hidroxila. Então, quando tem várias hidroxilas, eu vou ter o nome polihidroxi. Beleza? Kaique, eu tenho que saber isso especificamente? Não. Eu estou explicando para você ler o nome polihidroxialdeído e saber do que se trata. Do que, para também não decorar e falar, é um polihidroxialdeído. E não entender o que é isso de verdade. Porque quando você abrir a imagem de um carboidrato, você vai olhar e falar, ó, várias hidroxilas e tenho aqui ó, um aldeído na extremidade, um polihidroxialdeído. E eu aprendi lá na Herbis Cursos que isso é um carboidrato, por exemplo. Entenderam? Então esse é o pensamento que eu quero ajudar vocês a desenvolverem. Quem acabou de sair do ensino médio ou fez cursinho, isso está bem fresco aí no cérebro, mas eu destaco aqui para todo mundo, certo? Então a questão mais de nomenclatura. Então, Kaique, eu tenho que lembrar essa informação aqui do começo, tem. O que são carboidratos? São polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas ou substâncias que, quando hidrolisadas,
geram esses compostos. Como assim, Kaique? Hidrolisadas, é muito comum nesse assunto a gente utilizar as palavras para entender o que ela fala. Ó, hidro vem de água, lisadas vem de lise. Então é a quebra por água. Então se eu pegar uma molécula e eu correr ali e eu usar água para quebrar ela e eu liberar polihidroxialdeídos, é porque ali é um carboidrato. Kaique, tem outro nome para carboidrato? Tem. Nós também chamamos de glicídios ou de sacarídeos, certo? Então se acostume com esses três nomes: glicídios, sacarídeos ou carboidratos. Muitos carboidratos têm a fórmula empírica CH2ON, ou seja, sempre que você pegar alguma molécula que seguir esse pensamento aqui do CH2O e aí você multiplica por N, é porque provavelmente é um carboidrato. Contém geralmente nitrogênio, fósforo ou enxofre também na sua estrutura. Beleza? Aqui é o conceito realmente que vocês têm que sair da aula sabendo. Kaique, o que quer dizer essa estrutura que você colocou embaixo? Você vê que, por exemplo, tem molécula que é o C6H12O6. C6H12O6. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, que é a glicose. Você vê que o C6H12O6, ele veio dessa estrutura aqui, ó. Veio, Kaique, veio. Se N fosse 6 aqui, ó, esse N fosse 6, eu vou multiplicar. 6 vezes 1 que tem aqui no carbono, né? Aqui tem um 1 e aqui tem um 1. Eu estou só demonstrando para vocês entenderem, por exemplo, de onde vêm as estruturas. 6 vezes 1, 6. Olha o 6 aqui embaixo. 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 1, 6. Então a glicose, a fórmula empírica lá que deu origem, Kaique, foi essa aqui, né? CH2ON. Foi. Aí como são 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acabo dando origem ao C6H12O6. Novamente, estou deixando claro de onde vêm os nomes para que essa dúvida fique cessada. Show? E aqui nós temos ó, o C3H6O3, que é a cetona polihidroxilada. Por que cetona mesmo, Kaique? Porque tem um C dupla O no meio da molécula. E aqui nós temos o aldeído polihidroxilado. Kaique, por que aldeído? A gente tem um C dupla O na extremidade. Beleza? Esse é o conceito que todos devem ter em mente. E também, por exemplo, Kaique, abri minha prova e encontrei essa molécula aqui. De antemão já tem que bater o olho e pensar, pô, aqui é um carboidrato. Show? Existem, esse aqui é o conceito de carboidratos. Percebam que eu demorei um pouquinho para poder explicar o nome e a estrutura, mas no presencial, se alguém tiver alguma dúvida mais, a gente pode sim discutir. Beleza? E a questão da molécula manter a sua estabilidade tem a ver com os aspectos de eletronegatividade, né? Isso é um conceito muito mais químico do que da medicina, então acaba que não é tão interessante para a gente, mas é o que? Existem compostos que têm mais tendência a receber elétrons do que outros, por exemplo. Então isso acontece muito com o oxigênio, né, que é muito eletronegativo. O carbono também tem o seu valor, e aí quando essas moléculas interagem, elas conseguem manter a sua estabilidade. Lembrem que sempre que existe essa interação aqui, tipo hidrogênio e oxigênio nas extremidades, é porque está ocorrendo aqui uma troca de elétrons, né, para poder manter ela estável. E isso ocorre muito bem nos carboidratos. Em relação à classificação, existem 3 classes principais de carboidratos. E aí realmente aqui também é outro ponto que não pode sair da aula sem saber, beleza? Então, Kaique, já sei o conceito, a gente acabou de ver o conceito aqui. Agora a gente vai ver a classificação, beleza? E a classificação é muito importante, porque ela vai ter uma reverberação na nossa aula de digestão de carboidratos, certo? Primeiro vamos entender o que é, depois teremos uma aula de como o corpo absorve. Então, quais são, Kaique, as 3 classes? Nós vamos ter os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos, beleza? Os monossacarídeos, o nome ajuda, né? Mono. Kaique disse que sacarídeo tem a ver com carboidrato, lembra? Ó, o nome sacarídeo aqui, isso não é açúcar. Então, monossacarídeos são açúcares simples. Mono remete a um, por exemplo. Consistem em uma única molécula de polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. Então, muita calma. Entenderam o que é um monossacarídeo? Ele é um açúcar simples. Beleza, mas como assim é um açúcar simples? Ele tem uma única
molécula ou de polidroxialdeído ou de polidroxicetona. Então quer dizer, Kaique, que se fosse só isso aqui, seria um monossacarídeo. Isso, porque é uma única molécula, certo? Então sempre que for uma única molécula ou de polidroxialdeído ou de hidroxicetona, nós teremos um monossacarídeo. E antes mesmo de continuar, percebam que, por exemplo, se eu fizer a ingestão de um monossacarídeo, vocês acham que a digestão vai ser rápida ou lenta? Rápida, porque é apenas uma única molécula. Percebem como isso vai ter uma reverberação em entender como o corpo, como os alimentos interagem no nosso corpo? Açúcares simples, eles vão ter uma taxa de absorção mais rápida. Beleza? Além dos monossacarídeos, Kaique, tem mais quem? Tem os oligosacarídeos. Oligo é um prefixo que remete a poucos, certo? Sempre que vocês verem oligo, geralmente é poucos. Sacarídeo, açúcar. Então percebam que é uma estrutura composta, mas que tem poucas unidades. Contém, geralmente, de 2 até 10 unidades de monossacarídeos. Então percebam como é. Monossacarídeo é a estrutura básica. É uma molécula de polihidroxialdeído ou polidroxicetona. Oligosacarídeos é o conjunto de 2 a 10 monossacarídeos. Perceberam? Então eu tenho monossacarídeo é uma unidade. Oligosacarídeos são conjuntos de monossacarídeos. Então o que é um oligosacarídeo, Kaique? Contém 2 até 10 unidades de monossacarídeos, ou resíduos unidos por ligações chamadas ligações glicosídicas. E aí nós teremos aqui o slide mais à frente explicando como isso ocorre. Porém, já vou adiantando que existem as ligações glicosídicas, que vai pegar um monossacarídeo e unir ao outro. Aí entre eles dois vai ter, o meu dedão aqui, uma ligação glicosídica, beleza? E lembrem, de 2 a 10. Aí existem uma certa variação de livro para livro. Tem livro que traz que é de 3 a 10, porém vamos manter de 2 a 10. Porque o oligosacarídeo mais abundante é o disacarídeo, ó, aqui embaixo, disacarídeo, que é o açúcar lá da cana. Como Kaique, aqui está escrito di, Isso, vem de 2. Sacarídeo, carboidrato. Então são duas moléculas de monossacarídeos. Então os oligosacarídeos de 2 a 10 monossacarídeos. E nós temos o exemplo do disacarídeo, que possui 2 monossacarídeos. Beleza? Você pode falar, Kaique, é muito sacarídeo, mas com o tempo vocês vão se acostumando com essa nomenclatura. Beleza? E por último, nós temos os polissacarídeos. São polímeros de açúcar que contêm mais de 20 unidades de monossacarídeo. Alguns têm centenas ou milhares de unidades. E de antemão já vou adiantar que tem livro que traz que é mais de 10. Então vocês podem encontrar livro que vai falar que é mais de 20 e livro que vai falar que é mais de 10 unidades. Show? Porém, o que vale destacar é poli, significa muitos. Poli significa muitos. Sacarídeos, açúcares. Então são muitos açúcares ali em conjunto. Percebem como os nomes, como eu havia comentado, ajudam a gente? Monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Polissacarídeo é o que mesmo, Kaique? São polímeros de açúcar que contém mais de 20 unidades de monossacarídeos. Então pensem que, por exemplo, cada dedo meu é um monossacarídeo. E aí se eu tiver aqui os 10 e depois mais 10, eu vou ter um polissacarídeo, porque são 20 unidades de monossacarídeos. Beleza? E essa aqui é a nossa classificação inicial. Agora nós iremos ver um pouco mais sobre cada um. Beleza? Os monossacarídeos, ou açúcares simples, são constituídos por uma única unidade polidroxicetona ou polidroxialdeído, certo? Contendo 3 a 9 átomos de carbono. Então, cuidado. Percebam que a classificação dos carboidratos tem a ver com a quantidade de monossacarídeos. Por quê? Um oligosacarídeo é de 2 a 10 monossacarídeos. Um polissacarídeo é acima de 20 monossacarídeos. Percebem que eu não falei de carbono em momento algum, eu falei apenas da estrutura inteira.
Só para vocês não ficarem com dúvida nessa parte. Um monossacarídeo, ele geralmente vai ter de 3 a 9 átomos de carbono, sendo o principal combustível para a maioria dos seres vivos. Muito importante. Visto que a glicose aqui, ó, a glicose, ela tem 6 carbonos. Então ela também é chamada, ela é, no caso, né, classificada como uma hexose. E obviamente isso aqui é um monossacarídeo, beleza? O monossacarídeo mais abundante da natureza é o açúcar de 6 carbonos, que é a D-glicose, que é o que que todo mundo conhece, né? A aferir a glicemia e etc. tem a ver com a glicose. Kaique, o que é esse D que vem na frente? Esse D tem a ver, de novo, com uma questão mais química, que tem a ver com a luz polarizada que passa pela molécula linear. Eu vou fazer aqui um adendo rapidinho. As moléculas, elas possuem polarização. Então, por exemplo, os químicos, eles lançam uma luz ali polarizada sobre ela, e quando essa luz passa, ela pode desviar para a direita ou para a esquerda. Nós chamamos de giro destrógeno e levógeno, apenas para vocês ficarem situados. Esse D quer dizer que a luz polarizada, ela foi no sentido horário, ou seja, destrógeno, para a direita, certo? Mas não precisam se preocupar, entendam que é a glicose. E algumas vezes também é chamada de dextrose. Tem a ver, esse dex tem a ver justamente com o giro ser destrógeno. Percebem como às vezes acaba facilitando? Tem um conhecimentozinho um pouco básico, mas que ajuda você a não ter dúvida nos nomes. Porém, a glicose, né, é o monossacarídeo mais abundante e o mais conhecido, eu imagino, por todos aqui. Os monossacarídeos têm essa nomenclatura aqui, ó. Lembram que ele vai de 3 a 9? Então, se tiver 3 carbonos, triose, 4 tetroses, 5 pentoses, 6 hexoses. Kaique, qual é a hexose mais famosa? A glicose. Ah, e a pentose e ribose aqui, ó, né, lá de DNA que tem, né? Percebam como a gente vai intercalando os assuntos. 7 carbonos, heptoses, né, não colocou 8, e 9 carbonos, nonoses. Apenas aqui uma questão mais de... também é uma classificação, né, para vocês ficarem situados. Os monossacarídeos são classificados de acordo com a natureza química do grupo carbonila e pelo número de seus átomos de carbono. Ó, pelo número de átomos de carbono nós já vimos, né? Que é essa tabela aqui de baixo. Essa tabela aqui de baixo. Pronto. Em relação à natureza química, eles podem ser aldoses, quando for um grupo aldeído, e podem ser cetoses, quando for uma cetona. Deixa eu pegar o vermelho. Percebam que não é difícil. E eu imagino que isso aqui não vai ser cobrado de vocês, é para vocês terem justamente o conhecimento. Então, se aquele grupo, Kaique, do C-O que você falou, lembra C-O? Isso aqui é o que a gente chama de carbonila. Se esse agrupamento for um aldeído, o meu monossacarídeo vai ser uma aldose. Faz sentido. Se for uma acetona, vai ser uma cetose. Percebem que é bem intuitivo? Então, se for um aldeído, vai ser uma aldose. E se for uma acetona, vai ser uma cetose. Então, percebam que dentro do monossacarídeo, eu ainda tenho mais uma divisão. Uma divisão a partir da natureza química, se é uma aldose ou uma cetose, e pelo número de carbonos. Show? Você vê que é uma informação que dá para lembrar, né? Quem gosta. E, assim, quem acha que está difícil, etc., pode ter calma. Essa aula aqui é para facilitar o entendimento de digestão, beleza? Mas é importante que vocês saibam o conceito inicial e saibam as classificações. Muitos dos átomos de carbono aos quais os grupos hidroxila, lembra que é hidroxila? OH, estão ligados, são centros quirais, beleza? O que origina os muito estereoisômeros de açúcares encontrados na natureza. Você fala, Kaique, de novo, não entendi. Aí vamos lá com calma, né? Centros quirais, quando vocês ouvirem esse nome, carbono quiral, carbono assimétrico, é um carbono que ele possui todos os ligantes diferentes, certo? Ele possui todos os ligantes diferentes. Eita, aqui eu vou botar a letra X. Então, esse carbono aqui, que tem todos os ligantes diferentes, ele é um carbono quiral. Beleza? E é muito comum encontrar isso em carboidratos. E, Kaique, por que eu tenho que saber isso? Não é nem que saber, mas por que é bom eu conhecer? Porque isso vai dar origem a estereoisômeros. Estereoisômeros são
Deixa eu dar um exemplo antes. Estereoisômero, por exemplo, é a sua mão direita e a sua mão esquerda. Eu falei ao contrário, né? Elas são estereoisômeros, porque elas não são sobreponíveis. Se eu colocar uma mão minha em cima da outra, percebem que os dedões, né, os hálux, eles não se sobrepõem? Isso é um estereoisômero. Por exemplo, aqui eu não coloquei ABDX. Vamos pensar nesse aqui agora. AXDB. Você fala, Kaique, ele não é igual, né? O B e o X está invertido. Isso aqui é um par de estereoisômeros. São moléculas que possuem ali uma variância. E por que é importante, Kaique, eu saber isso? Eu estou fazendo a medicina, não é química, não. Por quê? Os estereoisômeros, biologicamente, são importantes porque as enzimas que agem sobre os açúcares são bastante estereoespecíficas. Ah, Kaique, então quer dizer que vai ter uma enzima que vai agir sobre esse aqui e vai ter uma enzima que vai agir sobre esse aqui? Perfeito. Eu estou mostrando para vocês porque lá na frente vai surgir, vocês podem ler em algum lugar e vai ficar sem entender. O que é um estereoisômero? É justamente isso, é uma molécula que ela é semelhante, porém ela tem uma diferença. E lembrem sempre das suas mãos. A direita e a esquerda são estereoisômeros, porque elas não são sobreponíveis, visto que os dedos não se encaixam. Beleza? E aí, por que mesmo, Kaique, isso é importante para mim, que estou fazendo medicina? Porque pode ser que uma enzima haja sobre essa daqui, mas quando ela for agir sobre essa, ela não funcione. E aí nós teremos que ter essa percepção de que pode ser que ali seja um estereoisômero. E é bem comum também em remédios eles terem estereoisômeros, por exemplo. Beleza? Então, ter esse conceito inicial, eu imagino que vai ajudar bastante aqui os alunos da Herbis Cursos. Certo? Espero que tenha dado para entender. Em caso de mais dúvidas, temos o presencial e o Telegram. Monossacarídeos em solução aquosa de 4 ou mais carbonos tendem a formar estruturas cíclicas. Percebam, monossacarídeos em solução aquosa de 4 ou mais carbonos tendem a formar estruturas cíclicas, ou seja, eles tendem a formar anéis cíclicos. A formação dessas estruturas em anel é o resultado de uma reação geral entre álcoois e aldeídos ou cetonas para formar derivados chamados de M-acetais ou M-cetais. Percebam, eu vou ter uma interação entre quem, Kaique? Aldeído ou cetona com um álcool. Quando eu tiver essa interação entre um aldeído e uma cetona, lembra que aldeído e acetona tem a ver com isso? Um álcool geralmente é um carbono ligado a uma hidroxila, né? A estrutura do álcool. Sempre que vocês verem esse Rzinho linha lá no livro, é carbono, beleza? Estruturas de carbono. Quando eu tenho interação entre um aldeído ou uma cetona com um álcool, eu posso dar origem a M-acetais ou M-cetais. Se for um aldeído, M-acetais. Tá vendo o Azinho aqui, ó? A de aldeído. E se for uma cetona, ó, tá vendo que não tem? M-cetais. Beleza? Eu trouxe mesmo para vocês terem esse conhecimento amplo, que estruturas em solução aquosa de 4 ou mais carbonos tendem a formar anéis cíclicos. Beleza? As formas isoméricas de monossacarídeos, que diferem apenas na configuração do átomo de carbono M-acetal ou M-cetal, são chamados de anômeros. Você fala, Kaique, eu não entendi nada. Deixa eu ver se tem a imagem aqui. Pronto, tem a imagem aqui. Percebam aqui, ó. A forma isomérica. O que é forma isomérica? É aquela forma que vai passar pela mudança. De monossacarídeos, que diferem apenas do átomo de carbono, é chamado de anômero. Eu vou voltar aqui. Esse carbono aqui, carbono 1, tá vendo que tem um 1zinho do lado dele? Carbono 1. Quando ele vai e forma a ciclização, ele vai ficar um círculo fechado. Olha ele aqui. Esse carbono 1 a gente chama de anômero, porque ele é o diferente nas estruturas. Beleza? Esse é o carbono anômero. Se vocês abrirem no livro e ficarem em dúvida, é justamente isso. É esse carbono da forma isomérica que difere. Ele é o carbono anômero. Certo? De novo, essa parte é um pouquinho mais química. Não precisam ficar se apegando a esses nomes. Eu estou trazendo para que a explicação ela fique mais, mais completa mesmo. Não é nem que fique difícil. Os monossacarídeos podem ser oxidados por agentes oxidantes suaves, como o íon cúprico. O carbono do carbonil é oxidado a um grupo carboxil. A glicose e outros açúcares capazes de reduzir o íon cúprico são chamados de açúcares redutores. Você fala, Kaique, por que essa informação? Percebam que é muito importante. Vocês vão ver lá na frente que existem radicais livres no nosso corpo que
acabam sendo prejudiciais, beleza? Eles causam desgaste dos nossos tecidos. E percebam que os açúcares, eles têm uma ação redutora. Existe sempre na química um cara, né, uma estrutura que vai oxidar e uma que vai reduzir. A que vai oxidar, ela acaba tipo assim, se desgastando. E a que vai reduzir, não. Percebam que esses açúcares aqui, eles são oxidados muito fácil. Então, se eles se oxidam de forma fácil, isso quer dizer que o seu corpo vai ficar livre. Porque quem foi oxidado, Kaique? Aquele açúcar. Então, ele faz uma proteção. Ao invés de oxidar uma célula sua, vai oxidar um açúcar. Então, nós chamamos esses de açúcares redutores. O nome é trocado mesmo. O açúcar redutor, ele é oxidado. Beleza? Essa informação aqui é um a mais, né? Fica como curiosidade para vocês aqui da Herbis Cursos. Beleza? Não se assustem com esse slide aqui, ele foi realmente algumas informações muito específicas, mas é aquilo que eu comentei, para deixar vocês completos e preparados para o que vier, beleza? Mas o nosso foco sim é entender essa primeira parte e a classificação geral. O anel, pronto, aqui nós vamos ver como surge essa forma cíclica, eu achei interessante trazer para que vocês entendam. O anel, ele é formado pela reação do grupo carbonila, quem é carbonila mesmo, Kaique? C-O, com uma hidroxila. Então eu vou ter uma reação entre uma carbonila e uma hidroxila. Kaique, quando é que está acontecendo isso? Aqui, ó, carbonila e uma hidroxila. Estão vendo? Eu pintei de azul aqui, ó, essa interação. Como os monossacarídeos possuem várias hidroxilas, os dobramentos da cadeia linear fazem com que a reação da formação de anel se dê com a hidroxila espacialmente mais próxima do grupo carbonila. Geralmente vai ser o carbono 5 com o carbono 1. Beleza? E aí percebam o que está acontecendo aqui, ó, carbono 1. Kaique, porque esse é o 1, a gente coloca esses números a parte do grupo funcional. Então, como aqui está o aldeído, lembram? Ó, C-O na extremidade aldeído. Começa por ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono 1 e o carbono 5, olha ele aqui, 5 e 1, eles vão justamente ter essa interação. A interação entre quem, Kaique? Entre a carbonila, ó, aqui em cima, e a hidroxila. Esse oxigênio, deixa eu apagar aqui, esse oxigênio tem ali o par de prótons, né, de elétrons livres. Tá vendo aqui que tá de vermelhinho? Esses elétrons vão ser atraídos lá pro... Vai ocorrer esse ataque, né, eles vão atacar o carbono, a gente usa justamente esse termo. E aí vai ocorrer aqui uma troca. O que é que vai acontecer? Percebem que eu dei origem aqui a duas estruturas, né? Eu vou dar origem a dois açúcares. Posso dar origem a um ou a outro. O hidrogênio que veio, ele pode descer para esse oxigênio aqui, ó, e formar essa hidroxila, né? Deixa eu puxar aqui uma seta, aqui, ó. E aí eu formo a hidroxila e esse oxigênio de cima fica aqui com o carbono e dá origem a esse hidrogênio aqui. Então percebam que quando eu fui juntando, o que foi que... Lembrem, ele é linear, assim, linha reta. E aí o carbono 1, que é esse dedo, e o carbono 5, que é esse, eles vão se aproximar e vão formar uma estrutura assim cíclica, né, em forma de ciclo. Beleza? E aí quem faz essa união? Uma hidroxila e uma carbonila. Como eles vão fazer aqui esse ataque de elétrons, né? E aí o hidrogênio vai descer aqui para o oxigênio, formando a hidroxila, e o outro hidrogênio fica com carbono, ou fica com carbono, isso mesmo. E aí fica desse jeito. O carbono com o hidrogênio para cima ou com a hidroxila para baixo. Aí você fala, Kaique, no outro, a diferença é o quê? Que a hidroxila está para cima, né? Tá vendo que ela está para cima? E o hidrogênio para baixo? Isso, a diferença é essa. Porém, isso afeta na nomenclatura. E, Kaique, eu tenho que saber isso, vocês vão ver daqui a pouco, que as nossas enzimas, elas não agem também nos dois, elas vão ser enzimas específicas. Quando a hidroxila fica para baixo, olha essa linha aqui, quando a hidroxila fica para baixo, olha ela aqui embaixo, chamamos de alfa. Então, ela aqui é a alfa de glicopiranose. Quando ela ficou para cima, olha ela aqui em cima, nós vamos chamar de beta. Então, a beta de glicopiranose. Na estrutura resultante, a hidroxila ligada ao carbono 1 pode ficar situada embaixo ou acima do plano. E dá origem aos anômeros alfa e beta, beleza? Anômero, realmente eu falei aqui de anômero, né? Aqui eu falei de carbono anomérico, né? Acabei sobrepondo o nome. Anômero são essas estruturas aqui. Esse é um anômero e esse é um anômero, beleza? Corrigindo o que eu havia falado. Aí esse carbono aqui é o carbono anomérico.
Mas anômero são essas estruturas que são formadas com a diferença de posição da hidroxila, beleza? Isso é justamente o anômero, é isso que eu acabei confundindo, beleza? Então, destacando aqui pra vocês. Aí você fala, cara, que essa parte eu achei muito difícil. Pois é, mas vocês não vão precisar chegar na tutoria de vocês e querer ser nenhum químico, nenhum Lenin, porque não é o nosso intuito. O nosso intuito é entender por que isso acontece, né? Eu estou mostrando porque a glicose, vocês vão ver ela geralmente na forma cíclica. Show? Agora chegamos nos disacarídeos. Né? Os disacarídeos, como maltose, lactose e sacarose, percebam que esses nomes aqui eu imagino que vocês já tenham visto alguma vez na vida. Consistem em dois monossacarídeos unidos covalentemente por uma, lembrem, ligação glicosídica. Ligação glicosídica. A qual é formada quando um grupo hidroxila de uma molécula de açúcar reage com o carbono anomérico de outro. Aí você fala, Kaique, por isso você falou de carbono anomérico? Foi, para que você chegasse nesse slide e entendesse qual é o carbono que vai reagir. Então percebam, a ligação glicosídica ela acontece para unir dois monossacarídeos, né? 2, 3, 4 até 9. Quantos precisar? Né? Nem carbono não. Ligação glicosídica. E a ligação glicosídica é entre quem? É entre a hidroxila de um açúcar e o carbono anomérico de outro açúcar, né? Já iremos ver a imagem para fixar melhor. Mas esse conceito aqui eu acho interessante ter em mente, sim, do que é uma ligação glicosídica. Porque na digestão, nós iremos quebrar essa ligação. Essa reação representa a formação de um acetal a partir de um M-acetal e um álcool, e o composto resultante é chamado de glicosídeo. Então, quando nós fazemos essa reação, damos origem a um glicosídeo. Só que lembram que glicosídeo... eu não havia falado ainda. Glicosídeo é justamente essa estrutura que veio dessa quebra do M-acetal. Então, quer dizer que, Kaique, se eu tenho M-acetal e dei origem a um acetal, eu posso chamar ele de glicosídeo. Beleza? Por isso que é bem comum vocês verem vários nomes. Carboidrato, glicídio, sacarídeo e glicosídeo. Então, o que é um glicosídeo? É a formação de um acetal a partir dessa interação aqui glicosídica. Então, quer dizer que se eu tiver um monossacarídeo, uma ligação glicosídica e outro monossacarídeo, eu posso chamar de glicosídeo. Beleza? Novamente, a informação pode ficar a nível de curiosidade, não precisam querer decorar e nem ficarem nervosos com a quantidade de assunto. Na descrição de disacarídeos ou polissacarídeos, a extremidade de uma cadeia de carbono anomérico livre é chamada de extremidade redutora. Então percebam, aquele carbono que não tiver ligação glicosídica, eu vou chamar ele de extremidade redutora. E lembra que eu já havia falado que esses carboidratos eles têm uma atividade que eles se oxidam fácil. Então, se eles se oxidam fácil, isso quer dizer que eles têm uma extremidade redutora. Beleza? Eu vou passar o slide e a gente volta para ver essa parte vermelha daqui a pouco. Aqui é o que eu estava falando. Kaique, onde é que está acontecendo a formação da ligação glicosídica? Percebam, eu tenho aqui a alfa-D-glicose e a beta-D-glicose. Kaique, por que alfa e beta? A hidroxila para baixo e a hidroxila para cima. Beleza? Lá no carbono anomérico. Eu vou ter a interação, como nós havíamos falado, grupo hidroxila com carbono anomérico. Grupo hidroxila e o carbono anomérico. Quando ocorrer essa interação, a gente vai dar origem aqui justamente, vai ocorrer uma condensação. Por que, Kaique? Eu vou perder o OH daqui junto com o H. Quando ocorrer OH mais H, eu vou formar H2O. Ou seja, água, né, Kaique? Isso. Então vai ocorrer uma condensação. Eu vou, a setinha dizendo que está saindo. Eu vou perder água e eu vou dar origem aqui a essa ligação. Essa ligação aqui é a ligação glicosídica. E eu dei origem a um acetal. Então aqui, Kaique, eu tenho um glicosídeo. Isso, agora nós temos um glicosídeo. Ó, aqui do lado, um disacarídeo é formado a partir da união de dois monossacarídeos.
né, aqui duas moléculas de D-glicose, quando a hidroxila de uma molécula à direita se condensa com M-acetal intramolecular da outra, né, à esquerda. A eliminação de água dá origem à formação da ligação glicosídica. Então a ligação glicosídica é a ligação entre dois monossacarídeos, que surgiu como o mesmo, Kaique, surgiu pela interação da hidroxila de um com o hidrogênio do outro, que formou água. Quando eu formo água, essa água vai sair por condensação. Quando essa água sai, as estruturas vão se juntar. Pensem que é como se fosse uma ligação mesmo. Eu estava lá, eles estavam um próximo ao outro, certo? Aí eu vou pegar uma hidroxila dessa mão e vou entregar, e essa mão vai entregar um hidrogênio. Quando eu formar hidroxila mais hidrogênio, aqui nessa conta cair que forma água, né? Isso, forma água. Então eu vou tirar a água. Quando eu tiro a água, é o checkmate para que elas se encostem. Agora eu tenho uma ligação glicosídica. Eu precisei o que? Condensar, perder água para que isso aconteça. E percebam que o movimento oposto é a hidrólise, é a quebra por água. Mas o nosso foco aqui é entender que a ligação glicosídica ela surgiu justamente desse momento. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. E aqui está ela, a ligação entre dois monossacarídeos. Show? Deu origem aqui a quem, Kaique? A maltose. Então eu vou voltar agora para a gente ver os exemplos. Nós vamos ter a lactose. Quem é a lactose, Kaique? É a união do monossacarídeo galactose com glicose. E a sacarose? Glicose mais frutose. E a maltose? Glicose mais glicose. Eu acho muito bom ter isso aqui em mente, né? Quem gosta de lembrar alguns detalhes, isso aqui é muito bom, ajuda bastante quando for ver lá em digestão. Porque quando a gente vai falar de lactase, que é a enzima, ela vai quebrar justamente a galactose e a glicose. Quando a gente falar lá de alfa-dextrina, que vai agir sobre a alfa-dextranase, por exemplo. Então é bom ter em mente alguns exemplos, como a lactose, que é galactose e glicose, a sacarose, glicose e frutose, e a maltose, glicose e glicose. E ó, a gente acabou de ver a origem da maltose. Ó como é que ela originou aqui a maltose. Né? Nós temos duas glicoses, uma alfa e uma beta. Teve a união por uma ligação glicosídica e deu origem à nossa maltose, o nosso glicídio. Beleza? Chegamos agora em polissacarídeos, né? Que é a maioria dos carboidratos na natureza são polissacarídeos. Eles também são chamados de glicanos. Então, ó, também são chamados de glicanos. Percebam que são muitos nomes, eu sei, essa parte é um pouquinho delicada mesmo, então é bom anotar. O nosso slide ele ficou bem claro com todos os nomes que existem e a explicação para que vocês não se confundam. Eles diferem uns dos outros na identidade das unidades de monossacarídeos repetidas. Como assim, Kaique? Percebam, eles são várias repetições. Então, o que muda de um para o outro é o que se repete. Se eu repetir várias vezes a mesma letra, por exemplo, A, e isso é um polissacarídeo que só repetiu um. Só que se eu repetir A, B, C, você percebe que é diferente? A ideia é justamente essa. Também se diferem no comprimento das cadeias, pode ser uma mais curta ou mais longa, no tipo de ligação e na ramificação. Beleza? Nós teremos dois tipos de polissacarídeos. Os homopolissacarídeos, ó a nomenclatura aqui, ó. Homo remete a igual. Polissacarídeos, né, são os açúcares, então eles são repetições iguais. Contém somente uma única espécie monomérica. Kaique tem um exemplo? Tem. O amido e o glicogênio. São várias repetições da mesma molécula, da glicose, por exemplo. Nós repetimos ela várias vezes. Os heteropolissacarídeos, ó, hétero, diferente. Polissacarídeo, açúcares complexos. Então nós teremos dois ou mais tipos diferentes de monossacarídeos envolvidos. É aquele exemplo. Se eu tiver a repetição da mesma letra, né? Por exemplo, aqui, eu teria um homopolissacarídeo. Mas se eu tiver ABC, eu tenho um heteropolissacarídeo, porque eu estou tendo ali uma diferença da minha repetição. Aqui na imagem fica um pouco melhor, com as cores. Ó, homopolissacarídeo. Percebem que todos são amarelos? Ou seja, é o mesmo monossacarídeo aqui repetido várias e várias vezes. Um é não ramificado, percebam que não tem ramificação. E o outro tem uma ramificaçãozinha aqui. Heteropolissacarídeos, ó, a diferença das cores. Percebem que é alternando, tipo as letras. Então aqui é um heteropolissacarídeo. Um não tem ramificação e o outro tem. Show?
Alguns homopolissacarídeos são formas de estocagem de combustível. Nós já tínhamos visto, né, amido e glicogênio. Os polissacarídeos de armazenamento mais importantes são o amido nas células vegetais e o glicogênio em células animais. Aí você pode parar e perguntar, Kaique, por que eu tenho que saber de amido se é na célula vegetal? Porque às vezes o ser humano vai se alimentar, né? E naquela alimentação vai ter o quê? Amido. Então você tem que entender como é que o amido funciona para entender como é que a gente digere ele, por mais que seja de célula vegetal. E glicogênio, que é a nossa forma de armazenamento de energia, beleza? Nós teremos uma aula de glicogênese em que abordaremos ele um pouco mais também. Ambos ocorrem intracelularmente, em grandes agrupamentos ou grânulos, muito importante, certo? Amido e glicogênio ficam guardados no nosso corpo na forma de grânulos, na forma de granulação. Show? Kaique, isso tem um porquê? Isso tem um porquê, isso envolve massa molecular. Beleza? No nosso presencial nós teremos uma discussão bem interessante sobre isso, mas de antemão, dá um spoiler, a ideia é que se nós guardássemos a glicose na sua forma molecular, ela ficaria muito mais, digamos que pesada, beleza? E ia ocupar muito espaço. Então nós colocamos ela em grânulos para que ela ocupe menos volume molecular e consiga ser armazenada da melhor maneira possível. Olhem que interessante. As moléculas de amido e glicogênio são extremamente hidratadas, pois tem muitos grupos hidroxilas expostos e disponíveis para formarem ligações de hidrogênio com a água. Então elas são o que, Kaique? Muito hidratadas, porque o grupo hidroxila, né, ele pode fazer uma ligação aqui de hidrogênio. A ligação de hidrogênio vai acontecer entre ela e a água, beleza? A maioria das células vegetais possui a capacidade de sintetizar amido, e o seu armazenamento é em especial abundante em tubérculos e em sementes. Então, Kaique, por que amido a gente tem que saber? Porque o ser humano come batata. Então, o ser humano ingere amido. Devemos entender como é que funciona a sua estrutura para depois ver a sua digestão. Amido. O amido é um homopolissacarídeo, ou seja, repetição do mesmo monossacarídeo, depositado nos cloroplastos das células vegetais, como grânulos insolúveis. É a forma de armazenamento de glicose nas plantas e é empregado como combustível pelas células do organismo. É constituído por uma mistura de dois tipos de polissacarídeo da glicose. Então percebam que o amido ela vai ter dois tipos de polímeros da glicose, né? Que são a glicose, só que ela estruturas diferentes. Nós vamos ter a amilose e a amilopectina. Você fala, Kaique, eu tenho que decorar isso? Calma. Eu estou deixando claro, né, que é para vocês entenderem, para posteriormente, caso surja um nome diferente, saberem, já viram alguma vez e terem esse conhecimento. A amilose são cadeias longas de resíduos de glicose unidos por ligações glicosídicas alfa 1,4. Você fala, Kaique? Entendi nada. Entendeu sim. Alfa-D-glicose, nós já tínhamos falado sobre ela. O alfa quer dizer que a hidroxila está para baixo, lembra? Glicose e a glicose normal. Ligação glicosídica, nós vimos. Ligação entre a hidroxila e o carbono anomérico. Kaique, alfa 1,4. Isso quer dizer que é entre o carbono 1 e o carbono 4. E alfa quer dizer que está para baixo. Tá vendo que a gente consegue explicar tudo ao longo da aula? Mas a ideia aqui é o que? O amido é composto por amilose e amilopectina. Eu coloquei essas informações mais específicas porque daqui a pouco vai ter um slide com o nome da enzima e vocês vão ver por que eu trouxe, né? Calma aí. A amilopectina são resíduos de alfa-D-glicose unidos por ligações glicosídicas alfa 1,4, mas também por ligações alfa 1,6. Beleza? Então essa aqui é o conceito do amido, do que ele é. Glicogênio é o principal polissacarídeo de armazenamento das células animais. Muito importante, certo? Não esqueçam essa informação. Quem malha, né, quem faz academia aí, já leu algo, já conhece algo sobre glicogênio. Como a amilopectina, o glicogênio é um polímero de subunidades de glicose ligadas por ligações alfa 1,4 com ligações alfa 1,6 nas ramificações. Percebam que é bem semelhante à amilopectina. Kaique, qual é a diferença? O glicogênio ele é mais ramificado e mais compacto do que o amido. Ó, que interessante. Então ele é mais ramificado, né, em média de 8 a 12 resíduos, e
ele é mais compacto do que o amido. E isso é importante, lembram? Para poder o corpo poder armazenar o glicogênio, ele tem que ser compacto, ele tem que estar granulado, para que a gente consiga armazenar grande quantidade. Né? Tem livro que traz que o corpo armazena cerca de 500 gramas de glicogênio, contando o músculo e fígado. O glicogênio é especialmente abundante no fígado, onde pode constituir até 7% do peso líquido. Ó, que interessante. Então, eu falei e já tinha no próximo trecho, né? O fígado, ele é uma região de armazenamento do glicogênio e ele também produz. Ele também está presente no músculo esquelético, né? Nós temos aqui cerca de 500 gramas, né? Dependendo do livro que você pegar, a sua referência, mas 500 gramas de glicogênio no corpo, em que fica, salvo engano, 375 no fígado e 125 no músculo, salvo engano, beleza? Nós teremos uma aula de glicogênio, de glicogênese, em que abordaremos isso mais a fundo. Porém, a ideia aqui é entender o quê? Que ele é um polissacarídeo de armazenamento e que ele tem ligações alfa 6, alfa 4 e ele é ramificado e compacto. Show? Essa informação aqui pode anotar, né, quem quiser, porque ela é bem explícita. E o último homopolissacarídeo que nós iremos ver é a celulose. Aí você fala, Kaique, peraí. Celulose, eu sei que isso tem na planta. Isso, tem na planta. E por que você está falando isso? Calma, tenha calma, que no próximo slide eu vou explicar. Celulose, substância fibrosa, resistente e insolúvel em água, é encontrada na parede celular de plantas, particularmente em caules, troncos, em todas as porções da madeira e etc. Beleza? Então, celulose, sabemos que tem nas plantas. Pronto. Existe importante diferença. Na celulose, os resíduos de glicose têm configuração beta. Na amilose e na glicose, eles estão no glicogênio, glicogênio aqui. Eles estão em configuração alfa. Então, peraí, Kaique. Quer dizer que a celulose tem configuração beta. Isso. E a amilose e o glicogênio estão em configuração alfa. Isso. Beleza? Então, guardem essa informação aqui para o próximo slide. Os resíduos de glicose na celulose são ligados por ligações glicosídicas beta 1,4. Ó, beta 1,4. Mas Kaique, a gente viu lá na amilose que ela é alfa 1,4, né? Isso. Percebem a diferença? Ao contrário das ligações alfa 1,4 da amilose. Então, na amilose, nós temos a ligação alfa 1,4. Na celulose, beta 1,4. Ó, a diferença estrutural. Beleza? E aí, devido a essa diferença, as moléculas individuais de celulose e amilose dobram-se de maneiras diferentes. Se você olhar no microscópio, elas são diferentes. Show? Mas é aquilo, né? Fiz tanto suspense porque preciso saber disso. A ideia é que consigamos, né, trazer explicações para algumas dúvidas que podem surgir no paciente, por exemplo, ou até em nós mesmos. Porque, por exemplo, por que não comer certos alimentos, né? Por exemplo, que possam ser benéficos talvez, mas que tenham muita celulose? Porque a estrutura dela é diferente do que as nossas enzimas têm. Lembrem dessa informação, né? Assim, a nível de curiosidade, para deixar o assunto mais completo. A celulose é beta 1,4, enquanto a amilose é alfa 1,4. E aí, o glicogênio e o amido, eles são hidrolisados por alfa-amilases e glicosidases. Ó, alfa-amilases, alfa-amilases. A nossa enzima, ela é feita para a estrutura alfa. Lembra de estereoisômeros? Para o alfa e não para o beta. Então, Kaique, peraí. A nossa enzima do nosso corpo é a alfa-amilase. Isso. A alfa-amilase quebra as ligações alfa. Isso. Só que a celulose é beta, Kaique. O alfa não vai quebrar o beta. Perfeito. Você está corretíssimo. É isso mesmo. Então, por que o ser humano, se ele se alimentar de alguma estrutura que tenha muita celulose, ele pode acabar passando mal e etc. Porque a enzima do nosso corpo foi feita para romper ligações glicosídicas alfa 1,4 e não beta 1,4. Show? Essa é a ideia, é conseguir compreender desse jeito porque não é interessante que se coma, por exemplo, eu sei que você vai falar, mas ninguém faz isso, mas são realidades que podem surgir. Alguns alimentos com muita celulose, né, de capim ou etc. Algo que possa acabar fazendo mal para o paciente, porque quando você se alimenta de algo que o seu corpo não tem enzima, você vai mudar a concentração do intestino, pode acabar levando ali uma diarreia, por exemplo, por uma questão osmótica. É semelhante ao que causa no intolerante à lactose quando ele, por exemplo, bebe leite. Vai ter uma diferença ali de osmolaridade. É a mesma ideia aqui. A mesma ideia no sentido de causar uma diarreia, por exemplo. A celulose, ela não vai ser digerida,
Ela não vai ser digerida. Por que, cara, a gente não digere celulose? Porque celulose é beta 1,4. Enquanto a gente tem a enzima alfa-amilase. Então a celulose ela vai ficar no seu intestino, beleza? Não vai ser digerida. Ela vai começar, digamos que, a atrair, por uma diferença de concentração, água e íons, e vai provocar ali uma lubrificação do intestino, levando a uma diarreia. Acabei de explicar aqui o que poderia acontecer. E aí isso poderia trazer um malefício para o paciente, por exemplo. Então a gente consegue entender aqui por que não se ingerir celulose, plantas e etc. A maioria dos animais vertebrados não consegue utilizar celulose. Por isso, porque a nossa enzima não quebra a ligação beta 1,4. Ela quebra alfa 1,4. Então aqui embaixo, ó, amido, cadeia de subunidade de glicose alfa, e a celulose, cadeia beta. Essa ligação alfa 1,4, Kaique, aqui, a minha enzima alfa quebra tudo, né? Ela quebra tudo e a gente consegue aqui nutrir e pegar o nosso ATP. Aqui, Kaique, é beta 1,4. Eu vou quebrar? Eu não vou quebrar, eu não vou conseguir. Eu posso causar aqui algum malefício para o meu paciente caso ele venha a se alimentar disso, por exemplo. Show? Trouxe a nível de curiosidade para vocês verem como é interessante quando conseguimos entender esse passo a passo. Chegamos agora nos heteropolissacarídeos. São polímeros de carboidratos formados por mais de um tipo de carboidratos. Os principais representantes aqui nós vamos ter os glicosaminoglicanos e os peptidioglicanos. São muito importantes, muito importantes. Por que, Kaique, eles são tão importantes assim? Porque eles fazem parte da matriz extracelular, que comentamos já lá nas primeiras aulas. Lembram? Se vocês voltarem naquela aula, vocês vão ver que esses nomes aparecem lá, mas agora vamos ver, né, os conceitos. Glicosaminoglicanos são polissacarídeos lineares constituídos por resíduos repetitivos de disacarídeos de ácido urônico e de N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina. Você fala, Kaique, esse parágrafo aqui eu vou ter que lembrar, aí vai de cada um, né? Mas a ideia é que você tenha conhecimento para quando for ler alguma patologia, algo que afete isso, saiba de que está falando, porque um glicosaminoglicano. Beleza? Então o que é o glicosaminoglicano? Ele é formado por um conjunto ali de ácido urônico, que pode ser o D-glicurônico ou hidrurônico, junto com a N-acetilglicosamina ou a N-acetilgalactosamina. Beleza? Então esse é o conceito de glicosaminoglicano. Eu sei que os nomes são difíceis e pode achar um pouquinho complexo, mas infelizmente é uma questão mais conceitual mesmo. Os grupos. Aí, Kaique, por que tem que saber? Esse daqui eu acho interessante entender o porquê isso acontece. Os grupos carboxilato e os grupos sulfato contribuem para a alta densidade de cargas negativas do glicosaminoglicanos. Então quer dizer, Kaique, que essa união aqui de ácido urônico com N-acetilglicosamina e N-acetilgalactosamina dá origem a cargas muito negativas ali na molécula? Isso. E isso serve para quê? Tanto a carga elétrica como a estrutura macromolecular colabora para seu papel biológico de lubrificar e manter tecido conjuntivo. Lembra que ela faz parte da matriz extracelular? Esses compostos formam soluções de alta viscosidade e elasticidade pela absorção de muita água. Percebam que interessante. Quando eu junto ali o ácido urônico com a N-glicosamina ou a N-galactosamina, eu dou origem a uma estrutura altamente com a carga negativa e uma estrutura macromolecular em forma de haste, com as partes negativas viradas, né, de contrário uma à outra, e isso serve para dar viscosidade ao líquido sinovial, por exemplo, e isso serve para atrair água. Isso é importante, Kaique, sim, porque eu vou encontrar glicosaminoglicanos, por exemplo, nas articulações, tecido conjuntivo, então é importante sim que ali tenha água. Atuam assim na estabilização e suporte de elementos fibrosos e celulares dos tecidos, também para a manutenção do equilíbrio de água e sal do organismo. Aqui nós temos a imagem, né, aqui é de uma articulação. Por que isso é importante? Percebam, ó, a camada aqui, ó, altamente negativa, um monte de pontinho negativo. Percebam que elas ficam em hastes e de contrário uma à outra, né, por uma questão ali de se repelir. E a água, ela vai ser atraída, ó. A água, ela é atraída por essa diferença elétrica e estrutural. E isso é muito importante, porque você vai causar ali a lubrificação daquela região e vai permitir que o movimento de uma articulação ocorra. Então o líquido sinovial, que vocês vão ver que é um líquido, ou já tiveram essa aula com o Igor, que é um líquido
que ele fica nas articulações sinoviais e ele tem muitas dessas moléculas nele, porque ela serve para atrair água e, por exemplo, quando você faz um esforço no seu joelho, a água que está no líquido ela consegue entrar naquelas moléculas e voltar. Então ela permite que o movimento não seja prejudicial, porque é uma questão química. O ácido urônico e a N-glicosamina ou a galactosamina permitem essa estruturação em formas de hastes e com as cargas negativas. Percebem como é interessante quando a gente vê esse passo a passo e essa origem? Novamente aqui, ó, nós temos as estruturas aqui com as cargas negativas e a água ela entra porque ela é atraída tanto por uma questão química como por uma questão estrutural. E aí isso serve também para você manter a estabilidade da matriz extracelular. Então os glicosaminoglicanos, Kaique, são importantes, né? São importantíssimos. Beleza? Aí nós vamos ter aqui alguns exemplos. Provavelmente aí todo mundo, ou a maioria, já ouviu falar em ácido hialurônico. Ele é um glicosaminoglicano. Ele contém resíduos de ácido glicurônico e N-acetilglicosamina, que nós já tínhamos falado. Ele forma soluções claras, altamente viscosas, que funcionam como lubrificante no líquido sinovial, por exemplo, que é o exemplo que eu tinha trazido, de articulações, e também gera o humor vítreo nos olhos, que é um líquido que nós temos aqui no nosso olho, chamado humor vítreo, que possui muita quantidade de quecaique, ácido e hialurônico. Olha a estrutura dele aqui, ó, ácido glicurônico mais N-acetilglucosamina. Esse nome aqui, amina, quer dizer que tem nitrogênio, ó, aqui, ó. Beleza? Essa aqui é a ideia de ter esse nome aqui. Show? Eu trouxe também para vocês ficarem por dentro de como é a estrutura de um ácido hialurônico. E ele é bem comum hoje em dia, tem uma questão mais de estética voltada para ele, visto que ele tem uma interação com pele e com fibras de colágeno para manter a estabilidade, por exemplo, dessas estruturas que com o tempo tendem à flacidez. Beleza? Então a estrutura dele é justamente essa e entendemos por que ele é importante, porque ele também vai ter essa ação de atrair água, de manter estável ali as fibras de colágeno, de fibrina, por exemplo, e manter a estrutura estável. Trouxe mais dois exemplos. Sulfato de condroitina, que tem a ver com cartilagem, auxilia na resistência à tensão nas cartilagens, tendões, ligamentos e paredes da aorta. Então, quando verem esse nome, lembrem, sulfato de condroitina. E por ser sulfatado, ele vai ter essa ação aqui de eletronegatividade, né? Percebam que são os carboxilato e os grupos sulfato. E outro exemplo é o dermatan sulfato, né, tem a ver com pele, auxilia na flexibilidade da pele e está presente em vasos sanguíneos e válvulas cardíacas. Também tem o heparan sulfato, lá do hepatócito, que tem uma relação com a heparina, que iremos comentar daqui a pouco, que também tem uma ação aí de manter a estabilidade desses tecidos. Beleza? Então percebam que são vários exemplos, eu trouxe alguns para vocês ficarem por dentro do assunto e deixar vocês mesmos totalmente amparados aqui pela Herbis Cursos. Por último, os glicoconjugados. Os compostos que resultam da ligação covalente de moléculas de carboidratos às proteínas e aos lipídios são glicoconjugados. Então lembrem desse trecho aqui. Então quer dizer, Kaique, que se um carboidrato ele se ligar covalentemente a uma proteína e a um lipídio, isso tem um nome? Isso tem um nome. Qual o nome? Glicoconjugado. O nome ajuda, né? Glicoconjugado. Um conjugado de glico, de carboidrato. Exercem efeitos profundos nas funções celulares e também como mediadores de interações célula-célula de organismos multicelulares. Nós vamos ter glicoproteínas e proteoglicanos. Vocês podem ver também em alguns livros glicoesfingolipídios, que é a junção ali, né, com os lipídios, mas que na aula de lipídios será abordado, visto que esfingolipídio é a classificação dessa aula. Mas vamos ver hoje aqui principalmente proteoglicanos e glicoproteínas. Cuidado para não se confundir. Proteoglicanos são macromoléculas de superfície celular ou da matriz extracelular, nas quais uma ou mais cadeias de glicosaminoglicanos sulfatados estão covalentemente unidos a uma proteína de membrana ou uma proteína secretada. Kaique, é interessante que eu saiba isso? Sim. Então, o que é um proteoglicano? É uma ligação covalente entre uma ou mais cadeias de glicosaminoglicanos com uma proteína, seja uma proteína de membrana ou uma proteína que seja secretada, não importa, contanto que seja uma proteína. Então, esse é um proteoglicano. Show? E uma glicoproteína, Kaique? A glicoproteína é
tem um ou alguns oligosacarídeos unidos a uma proteína. Percebem que é diferente? Proteoglicano é o glicosaminoglicano e a proteína. Glicoproteína é um oligosacarídeo e uma proteína. Os nomes parecem, mas são diferentes. Lembrem que o que é um glicosaminoglicano, ele tem que ter o ácido urônico e uma o ácido urônico ligado a uma N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina. Assim, costumam ser encontrados, né, que a gente vai ter glicoproteína na superfície externa da membrana plasmática, na matriz extracelular e no sangue. Kaique, tem algum exemplo? Tem o glicocálice. O glicocálice é aquela estruturazinha que fica lá na membrana. Algumas ficam assim, né, que vocês podem ver umas bolinhas assim no desenho. Ali é um glicocálice e ele é uma glicoproteína. E o que é isso? É um oligosacarídeo junto de uma proteína. Serve aqui, no caso, para percepção celular, né? Alguma estrutura que passa aqui, pode se ligar e ele vai interpretar quem é que está passando, beleza? Apenas um exemplo. E aqui nós temos a estrutura, né, de cada um. Aqui nós vamos ter uma estrutura de um proteoglicano. Geralmente ela tende a ser desse jeito. Nós vamos ter, ó, sulfato de condroitina. O que é isso, Kaique? Esse é o nosso glicosaminoglicano. Nós comentamos dele anteriormente, que é lá da cartilagem. Ele vai se juntar aqui com esse tetrasacarídeo, ó, tetrasacarídeo. E essa extremidade aqui a gente chama de... Kaique, eu estou comentando essa parte aqui para vocês ficarem totalmente amparados de como isso acontece, beleza? Mas não precisam querer decorar todos esses nomezinhos, não, e etc. Aqui nós vamos ter a xilose, ó. A xilose vai se juntar com a serina, lá o aminoácido serina. E aí essa região aqui, ó, é o cerne proteico. O que é isso, Kaique? O cerne proteico é justamente a parte proteica do proteoglicano. Então eu tenho, ó, glicosaminoglicano, aqui o meu cerne proteico, e a ligação com o tetrasacarídeo aqui, essa partezinha de azul, entre a xilose e a serina. É dessa maneira que ocorre sempre o proteoglicano. O que vai mudar aqui é essa estrutura aqui, esse X, que é um resíduo de aminoácido. Essa região que muda. É desse jeito que funciona um proteoglicano, por exemplo, de membrana. Beleza? Essa estrutura. Sempre vai ter o que, Kaique? Glicosaminoglicano, xilose, serina, aí tem a glicina também aqui de intermediária, um resíduo de aminoácido e uma ligação tetrasacarídea. Show? Beleza? Novamente, fica aqui a nível de um conhecimento a mais de como é essa estrutura. Não, é bem comum vocês verem isso aqui, por exemplo, em membrana. Que, por exemplo, existem moléculas que vão ser espécies de receptores, que vai chegar alguma molécula, vai interagir com essa estrutura aqui, e ela vai passar para o núcleo, por exemplo, a informação do que está acontecendo. Esse é um proteoglicano. Aqui é uma glicoproteína. Por que, Kaique? Ó, oligosacarídeo mais cadeia polipeptídica, né? Uma questão mais proteica. Então, proteína mais oligosacarídeo, glicoproteína. O exemplo é o glicocálix. O glicocálix é desse jeito. Ele tem a estrutura da membrana proteica e a parte de fora é um oligosacarídeo. Beleza? E aqui, para nós acabarmos, eu trouxe um exemplo do que pode acontecer, por exemplo, com um proteoglicano. Os proteoglicanos, eles podem interagir com estruturas extramembranares. Beleza? Aqui nós temos o heparansulfato. Lembra que eu comentei esse nome? Heparansulfato, lá do fígado, que é um glicosaminoglicano. Aqui a T é uma proteína. Então, ó, proteína mais glicosaminoglicano, eu vou ter o que, Kaique? Um proteoglicano. Então, eles podem interagir de maneira extracelular também. Quando essa minha proteína aqui, antitrombina AT, interagir com o domínio NS. O que é domínio NS, Kaique? É o domínio altamente sulfatado. Quando ocorrer essa interação, eu vou ter uma mudança conformacional, ó, conformacional da minha proteína AT. Ela era um quadrado, agora ela ficou com a ponte aguda assim, perceberam? Ó. E aí eu vou me encaixar no fator XA, que é um fator de coagulação. Quando eu faço isso, eu vou impedir que esse fator funcione, porque ele vai ficar preso ali. E eu vou fazer o que, Kaique? Impedir a coagulação. Né? Aqui é um exemplo, esse slide aqui são 4 exemplos de como pode acontecer a interação de um proteoglicano e uma reverberação no corpo. Então aqui, por exemplo, é uma ação semelhante à heparina, que é um anticoagulante. Como é que isso acontece, Kaique? Domínio altamente sulfatado vai interagir com a proteína antitrombina, vai fazer com que o fator XA se ligue a ela, porque ela vai mudar aqui essa partezinha
Por causa de quem? Dessa ligação. E vai ter uma ativação conformacional impedindo a coagulação. Aqui é um exemplo. Beleza? Para vocês também não ficarem só vendo texto e texto. Outro exemplo. Intensificação da interação proteína-proteína. A ligação aqui da proteína antitrombina AT, a ligação de AT e trombina em dois domínios NS adjacentes aproxima as duas proteínas e favorece sua interação, o que inibe a coagulação sanguínea. Perceberam? Essa região NS aqui verdinha e essa região NS aproximou a antitrombina da trombina. Trombina novamente também é responsável por coagular, certo? Trombina e fator XA são coagulantes. Quando se juntam com essa estrutura aqui AT, né, essa proteína AT, elas não funcionam. E Kaique quer dizer então que o proteoglicano pode corroborar para isso? Com isso? Pode sim. Ele pode acabar corroborando. Novamente, isso aqui é um exemplo. Outro exemplo, Kaique. Correceptor para ligantes extracelulares. Os domínios NS interagem com o fator de crescimento FGF aqui, é um fator de crescimento de fibroblasto, né, são as células lá do tecido conjuntivo que produzem as fibras, quando eles reagem aumentando a eficácia da concentração, mesmo que ela esteja baixa. Como assim, Kaique? Por mais que tenha pouca concentração de FGF, que é o fator de crescimento de fibroblasto, quando interagem com o domínio NS altamente sulfatado, eu vou ter uma interação entre quem? Glicosaminoglicano e uma proteína, novamente, proteoglicano. Essa interação, ela vai ter uma espécie de uma reação a mais, ou seja, vai aumentar a eficácia, mesmo que tenha pouco ligante. É como se fosse um amplificador de som. Perfeito. Eu amplifico o efeito desse fator de crescimento porque eu me liguei com o domínio NS. Então, o domínio NS do heparansulfato consegue fazer isso, ele consegue aumentar o efeito ali do ligante. E o último exemplo é você aumentar a quantidade de células de concentração de alguma molécula que esteja passando. Por exemplo, aqui, a lipase lipoproteica. Quando ela passa próxima ao domínio NS, ela vai atrair essas partículas positivamente carregadas e vai manter a interação específica aqui no domínio NS. Percebem? Elas estavam afastadas e elas foram atraídas e ficaram ali aderidas, mudando o que, Kaique? Mudando a estrutura extramembranal aqui dessa região, por exemplo. Então eu trouxe aqui 4 exemplos de como os proteoglicanos agem, né, assim por cima, para vocês entenderem como isso ocorre. Mas lembre, eles vão estar na estrutura do MEC, da matriz extracelular, em líquido sinovial e em muitas partes do nosso corpo quando envolve essa questão mais celular. Beleza? E lembre novamente, né, assim, antes, esses aqui são nossas referências, beleza? O livro de Leininger, que é o que eu mais utilizei. Esse daqui, Bioquímica Médica de Marx, básica de Marx, é o que eu aconselho vocês a utilizarem, beleza? Já que muitas pessoas às vezes acabam se assustando com o metabolismo, acha difícil. A linguagem de Marx aqui ela é bem simples, simples não, mas ela é bem clara e objetiva, e também usei o Bioquímica de Berg, que já é um pouquinho mais rebuscada. Porém, esse livro aqui, esse do meio, é muito bom, beleza? E continuando o que eu estava falando, existem muitas partes aqui do nosso slide que vocês podem acabar achando difícil ou achar que eu acho que eu não preciso saber isso. Porém, como eu havia comentado, é para que a ideia fique fechada e não fiquem dúvidas de onde surgiu isso. Ah, Kaique, por que você falou de carbono anomérico do nada? A gente viu primeiro que era um anômero para depois entender o que era uma ligação glicosídica. Beleza? Então, lembre que a Revista Cruz está com você o tempo inteiro. Qualquer dúvida pode mandar mensagem lá no Telegram. E o presencial também. Nós teremos essa discussão novamente sobre carboidratos. E até a próxima aula.